Boa tarde, eu sou a professora doutora Thaisa Leal, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Astos Educação. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os desafios e as iniciativas para cidades e comunidades mais sustentáveis e inteligentes. Então, o ser humano se move, né, constantemente para se adaptar às mudanças, sejam elas sociais, ambientais ou econômicas, e assim sobreviver. Mas nunca a gente se deparou com tantos desafios como os que a explosão populacional nas áreas urbanas tem nos trazido. Aqui nesse gráfico, vocês podem ver a diferença, né, entre o aumento da população urbana e a rural. E a gente pode ver que mais de 4 bilhões de pessoas hoje em dia vivem nas áreas urbanas, né? E espera-se que até 2050, 7 em cada 10 pessoas vão viver nas cidades. E quando a gente fala da população na América Latina, e especialmente no Brasil, esse número, né, e essa diferença aqui é maior ainda. Então, 86% da população brasileira já vive nas cidades e espera-se que até 2050, 92% da população viva nas áreas urbanas, né? Com isso, à medida que essas áreas urbanas crescem em população, muita pressão é conferida aos sistemas urbanos já sobrecarregados, né? Então, trazendo problemas de habitação, saúde, mobilidade, né? E a gente tem também essa relação direta, né? Esse impacto direto da urbanização nas mudanças climáticas. Os centros urbanos concentram mais de 70% das emissões globais de gás de efeito estufa, a partir de atividades como geração de energia, transporte motorizado, construção civil. E essas consequências do aquecimento global nas cidades afetam de forma desproporcional as populações urbanas mais pobres. Segundo a ONU, 20% da população, né, cerca de 1,6 bilhão de pessoas, moram em habitações inadequadas e inseguras. E esse contexto de moradias precárias aumenta a gravidade dos impactos dos desastres climáticos para os mais pobres. Outra relação, né, entre a urbanização e o saneamento básico também. Segundo o Instituto Trata Brasil, cerca de 35 bilhões de brasileiros não têm acesso à água potável e quase 100 milhões de habitantes ainda não são atendidos com coleta de esgoto. Então é uma situação muito complicada e a gente sempre tem que pensar que por mais que eu traga aqui iniciativas e fale dos desafios, né, a gente não consegue ter um desenvolvimento sustentável sem redução dessas desigualdades sociais, né? Eu vou trazer então um pouquinho aqui falar sobre, né, como a gente pode tentar enfrentar ou mitigar um pouco desses problemas que é através desse conceito de cidades sustentáveis, né, que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. É, inicialmente tinha o conceito de cidades digitais, né, lá no início desse conceito de cidades inteligentes, falava-se em cidades digitais, que era só colocar tecnologia em tudo, colocava câmeras, postes com luz, com lâmpada LED, e era só colocar tecnologia. Depois, né, a gente teve essa evolução para Intelligent Cities, né? Que é ter sistemas urbanos mais inteligentes. Então, eu tinha lá as câmeras instaladas, mas aí vários sistemas poderiam acessar aqueles dados e utilizar. Então, posso usar pelo Detran para ver se, por exemplo, uma placa no carro, daí ele vê que não pagou IPVA, por exemplo, e também integrado com o sistema da polícia para ver que tal carro está com a placa roubada, né? Então, a câmera identificava e poderia ser utilizado para vários fins, por exemplo. Depois evoluiu, né, para o conceito de smart cities. Em português, intelligent cities e smart cities é a mesma coisa, né? Mas na evolução do conceito são coisas diferentes. Então a gente evoluiu para o conceito de iniciativas voltadas para a qualidade de vida dos cidadãos. Então agora não era só colocar é, a tecnologia e ter sistemas urbanos inteligentes. A gente tinha que primeiro pensar, né, no que as iniciativas iriam melhorar a qualidade de vida do cidadão, incluindo dimensões de como cidadão inteligente, viver inteligente, mobilidade inteligente, economia inteligente, meio ambiente inteligente e governança inteligente, que traz várias, várias questões, né? Desde participação cidadã nas decisões, né? Tipo, mobilidade inteligente, né? Integração intermodal, né? Mobilidade ativa, enfim.
Depois a gente pode evoluir para os Smart Sustainable Cities, que daí trouxe o âmbito do viver sustentável, né? Buscando equilibrar esse desenvolvimento social, econômico e ambiental. E ele fala em capacitar os cidadãos urbanos para co-criar futuros urbanos que atendam às suas necessidades e aspirações e para os seus filhos também. Então, eu vou trazer algumas iniciativas de forma rápida aqui, né? Que essa call que tem no máximo 20 minutos aqui. Então, no âmbito da mobilidade no planejamento urbano, a gente tem um exemplo muito importante aqui na América Latina, que é o exemplo de Medellín, na Colômbia, né, que chegou a ser uma das cidades mais violentas do mundo nas décadas de 80 e 90, que conseguiu reduzir as suas taxas de homicídio de 380 para 20 por 100 mil habitantes ao longo de 30 anos, né? Fazendo então essa transformação territorial das zonas periféricas, né? A criação de espaços públicos, né? Soluções de mobilidade, investimentos contínuos em cultura e educação, né? E é bem importante ressaltar que esse projeto, né, não se vinculou a uma gestão ou mandato específico, foi mantido, né, por sucessivas administrações da cidade. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma ação legal que eles fizeram, uma iniciativa, que eles desenvolveram um plano de iluminação urbana e quando sobrepuseram as camadas de infraestrutura e iluminação noturna, eles observaram que tinham ilhas de escuridão, né, na cidade, que eram os locais onde tinham reservatórios de água e verificaram que esses locais, vários deles também eram focos de violência e insegurança nos bairros, né? Então eles analisaram, né, eles tinham 144 desses reservatórios de água. Desses reservatórios, eles selecionaram 32, analisaram densidade populacional, entorno, tudo mais. E desses 32, 14 que eram os pontos mais críticos, né, da cidade, ali com violência e tudo mais, eles fizeram um projeto de espaços públicos de qualidade para esses bairros, né, e criaram essas UVAs, que são unidades de vida articulada, que eu vou trazer algumas imagens aqui agora, né? Mas que foram reservatórios de água que foram transformados, né, em parques públicos. Então aqui tem vários exemplos, né? E que daí as pessoas puderam começar a utilizar e eram bem iluminados, né? Então esses tanques de água que antes eram cercados, eles se converteram em centros culturais, aqui a gente pode ver, e trouxeram mais vida ali para aquelas áreas periféricas da cidade. Então, o aumento de espaços intersetoriais dentro dos bairros que antes eram muito perigosos, né? Essa transformação territorial foi bem importante, né? Também criaram esses parques biblioteca, que são mais famosos, né? Onde eles têm, aqui tem alguns deles, né? Onde eles têm programas que visam incluir essas comunidades, né? Então, tem desde cursos de informática, administração de pequenos negócios, idiomas, também tem feiras de pequenos produtores, né? Então é bem, bem legal. Aqui na parte de mobilidade, eles trouxeram essas estações de metrô cable para conectar o centro, essas regiões periféricas, né? Eles tinham iniciado com 7 linhas em diferentes pontos da cidade. E também essas escadas rolantes elétricas, que é uma coisa bem interessante, né? Que eles fizeram isso num bairro que é o Las Independências, na Comuna 13, que antes era dominado por grupos armados, né? E hoje em dia ele tem uma galeria de grafites, assim, onde os turistas vêm visitar para ver esses grafites, né? E vêm através dessas escadas rolantes elétricas aqui, né? Então, que foram as únicas no mundo implantadas dentro de uma favela, né? Então é bem, bem interessante esse caso. Aqui agora falando de Curitiba, na parte de mobilidade, ela já é muito bem conceituada no Brasil na parte de mobilidade. Eles têm esses BRTs, que são esses ônibus rápidos, né? E tem algumas coisas interessantes, né? Como um bilhete único que se tu paga, e tu for mudar de ônibus, mas tu vai continuar dentro desses túneis, só vai trocar de ônibus. Tu pode trocar sem pagar um novo bilhete, né? E aí, e por até 2 horas pode fazer isso, né? E também tem esse sistema trinário, né? Que onde tu tem, então, nessa linha do meio, aqui, a linha dos BRTs, eles têm
essa zona de mais alta densidade aqui com é, edifícios residenciais, de negócios e de uso comercial, aqui mais concentrado perto dos BRTs para que tenha mais dessa linha aqui, para que tenha mais uso esse sistema que eles implantaram. Também tem essa via aqui de carros que é um pouco mais lenta, não é tão rápida, e essas vias aqui mais rápidas, né? 60 quilômetros por hora, um pouquinho mais distante aqui desse centro. E aí aqui vai tendo umas zonas de mais baixa densidade, mais de uso residencial, né? E que tem funcionado muito bem esse sistema, né? Então, essas três, essas três formas aqui, essas três vias. A gente tem aqui também um exemplo do playground Let's All Play, né, nessa parte de planejamento urbano, que é bem legal esse exemplo, que é um playground inclusivo, que ele serve para terapia pediátrica e adulta. Ao lado desse playground tem o Hospital de Salem também, nos Estados Unidos, e aí eles trazem os pacientes para cá para tratamento desenvolvimento de habilidades motoras, né? Então a gente tem aqui o exemplo de um escorregador acessível, tem elementos sensoriais aqui, muita coisa bem interessante. Esse circuito aqui acessível, né, para pacientes para desenvolver essas habilidades motoras, bem interessante esse exemplo. Na parte do meio ambiente, a gente tem o New York City Street Tree Map, que é um exemplo bem legal, porque ele é um mapa com dados com a localização de toda a flora urbana do município de Nova York. É, e a gente tinha, né, aqui quando eu fiz esse levantamento, tinha 680 mil árvores mapeadas aqui, e eles calculam os benefícios ecológicos e econômicos, né, de cada uma dessas árvores aqui. Agora já estava em 800 mil, né, esse valor. Mas, por exemplo, se a gente vai clicando no mapa e clica numa árvore aqui, que tu queira, no teu bairro, por exemplo, cliquei em uma que é na rua Sheffield, no Brooklyn, e eles têm uma árvore da espécie Fraxinus, e que eles dizem ali que só ela retém 3,7 mil galões de água de chuva ao ano e poupa aos cofres municipais cerca de US$ 348 ao reduzir a emissão de gases poluentes. Então é bem legal esse mapeamento da flora. E agora um exemplo do Brasil, aqui, né, de Curitiba novamente, que de certa forma é semelhante, porque também mapeia ali as árvores que estão sendo plantadas, né? Mas em 2019 a prefeitura lançou esse projeto das 100 mil árvores de Curitiba. Depois ele foi renovado até 2024. Da última vez que eu olhei já estava em 366 mil árvores, né? E aí era legal porque a prefeitura dava para as pessoas as mudas de árvore, né? E as pessoas também poderiam colocar, né, no sistema aqui nessa aplicação que eles fizeram, né? Esse mapa colaborativo onde tu podia colocar onde que tu plantou a tua árvore também. E deu tão certo que agora eles lançaram o projeto Meio Milhão de Árvores, né? Então tá dando bastante certo esse projeto. Outro exemplo aqui do Brasil é o exemplo de São Paulo, que existem os bueiros inteligentes, né? Que eles têm esses cestos aqui instalados nos bueiros, e aí tem um sensorzinho de nível aqui, que quando ele enche, né, de lixo aqui, aí avisa a central que já é hora de esvaziar o cesto. E como tem essa parte maior, mais aberta, que eles falam que daí passa garrafinha da plástica, lata, tudo mais. Eles falam que 46% da sujeira retirada normalmente pode ser reciclada também. Um outro exemplo que a gente tem, né, nessa parte do meio ambiente é desse cercamento eletrônico em Amsterdã, onde até 2022 eles tinham essa meta aqui de ter somente veículos elétricos circulando aqui nessa parte mais do centro histórico, né? Então essas câmeras fiscalizam os veículos que podem ou não entrar nessas zonas de baixa emissão, né? Depois, até 2025, essa parte em laranja aqui, onde só poderiam entrar veículos elétricos aqui. Agora aqui aumentou, né, os tipos de veículos aqui que poderiam circular. E depois, até 2030, né, o cercamento vai ser de toda essa parte em verde aqui, onde também só poderão, entrar veículos elétricos também.
Outro exemplo bem legal de iniciativa é o Google Project Sunroof, onde eles mapearam os telhados, né, das casas nos Estados Unidos. E aí, se tu vai então comprar os painéis solares para instalar na tua casa, tu pode vir acessar o Google Project Sunroof e ver onde que seria o melhor local para tu instalar os teus painéis solares, né? Então, é bem interessante, porque é um local, por exemplo, que teria mais geração de energia no teu telhado ali, por exemplo. E na parte de governança e tecnologia e inovação, a gente tem o exemplo do e-Estônia, né, onde 99% dos serviços já estão disponíveis online. Então, e mais de 98% da população já tem uma identidade digital. E daí, com isso, eles conseguem fazer diversas coisas pela internet, né? Desde abrir empresas, pagar impostos, registrar recém-nascido, marcar consulta médica, matricular o filho na escola e até mesmo votar. Só eles dizem que tem três coisas que não é possível fazer online, né? Que é casar-se, divorciar-se ou comprar imóveis. E eles falam que em torno de 46%, né? 46,7% das pessoas já usam esse voto pela internet, que é disponibilizado, né? A gente tem agora, finalizando já, o exemplo dos dados abertos de Cascais, em Portugal, né? Que pretende reforçar essa cultura de disseminação de dados e informações da gestão pública, né? Para o desenvolvimento de soluções inovadoras, né, pelos cidadãos para qualificar a vida na cidade. Então, se tu pesquisar aqui, tem os várias áreas, né, ambiente, energia, economia, mobilidade. Então, se tu quer saber os dados de mobilidade, onde é que teve mais acidentes, as datas, os locais, tu consegue, né, para propor soluções de melhoria e tudo mais, ou abrir alguma startup na área de mobilidade, por exemplo. Ou os incêndios que tiveram, daí tu vai ali na parte de ambiente ver quando que foi os incêndios, em quais locais, por exemplo. É bem interessante. E o último exemplo que eu trago aqui é a revisão do plano diretor participativo aqui de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde eu estou falando, que também é um exemplo de iniciativa que é mais analógica, que eu digo, né? Não é tanto tecnológica, mas que é muito interessante essa participação da comunidade, né? Muito importante nas decisões. Então, começa tendo algumas oficinas iniciais, né? Sempre com os representantes dos bairros, né? Dos bairros também e pessoas da comunidade. Depois eles têm audiências públicas, né? Tem algumas oficinas com também propostas temáticas, né? Que são feitas para essa revisão do plano diretor. E também é combinado com a consulta online. Então, consulta online combinado com reuniões setoriais. Então, quem também não pode estar presente pode também fazer votação online, né? Nas propostas e iniciativas de melhorias, né? Na revisão do plano diretor. Então, foi bem, bem importante isso. Então, só finalizando, eu gostaria de falar da importância de buscar essas soluções para um desenvolvimento urbano mais sustentável e centrado no ser humano, né? Sempre priorizando a participação dos cidadãos, né, nesse planejamento urbano, né, nesse processo de planejamento urbano, e da importância de reduzir essas desigualdades sociais, como eu trouxe lá no início, através de políticas públicas que garantam acesso à cidade e a serviços públicos de qualidade para todos. Muito obrigada pela atenção.